Olá, tudo bom? Estamos de volta para mais uma aula de matemática com o professor Emerson Marão, uma aula do 9º ano do ensino fundamental. Vamos ver o que temos para o nosso conteúdo da aula de hoje. A aula de número 232 de matemática fala sobre relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Pessoal, muita atenção aí nessa aula que esse conteúdo aí é um conteúdo clássico de matemática do 9º ano, então me acompanhem. Relações métricas no triângulo retângulo, né? As 4 relações importantes são: primeira, A vezes H é igual a B vezes C. Então nós sabemos que no triângulo retângulo, né, ele é assim classificado pela presença de um ângulo reto. E o segmento perpendicular à hipotenusa até o vértice A, né? Temos aqui o vértice A, aqui B, C. Né? São os vértices do nosso triângulo. O lado oposto ao vértice A é a hipotenusa, A, que é o maior segmento do nosso triângulo retângulo. O segmento oposto ao vértice C é o segmento C, que é chamado de cateto, assim como o segmento oposto ao vértice B, que é chamado também de cateto. E o segmento que é perpendicular à altura até o vértice A é chamado de altura. E essa altura divide a hipotenusa em 2 segmentos que são chamados de projeções, né, dos catetos sobre a hipotenusa. Então essa nossa primeira relação diz o seguinte, né, que A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Lembrando-vos que essas relações elas são oriundas daquelas semelhanças de triângulos, né, que foram deduzidas por Tales, né, a partir do seu teorema, né, que é a semelhança de figuras. Então, a partir dessas semelhanças aqui que surgiram essas relações aí. A segunda relação diz o seguinte, que a altura ao quadrado é igual ao produto de suas projeções, né? Então, esse valor aqui, multiplicado por ele mesmo, é igual ao produto desse segmento por este segmento. A terceira relação, né, dos catetos, né, que é B ao quadrado igual a N vezes A. Então, esse segmento aqui é ao quadrado, né? É só mudar aqui a posição das projeções para a gente associar aqui. Que ali está colocado N, né? Então, para ficar igual ali a tabela, vamos colocar aqui B, N e N. Então, esses nomes aqui, elas não recebem, né, posição específica em relação ao triângulo. Só tem dois segmentos que nunca mudam, que é a hipotenusa, que é o maior segmento do triângulo retângulo, e a altura, que é esse segmento interno no triângulo retângulo. A posição, né, dos demais aí, elas não vão interferir nessas relações. Então, essa terceira relação diz que o cateto ao quadrado é igual à sua projeção sobre a hipotenusa vezes a própria hipotenusa. E a quarta relação, que também é de um outro cateto, né, diz a mesma coisa. O quadrado de um cateto, né, é igual ao produto de sua projeção pela hipotenusa. Dessas relações aí, depois nós vamos ver, né, o surgimento de um teorema, que é um dos teoremas mais importantes do estudo da trigonometria, que é o teorema de Pitágoras. Mas isso daí já são cenas, né, para um próximo capítulo. Então, nós vamos ver aqui a aplicação, né, a resolução de questões envolvendo essas relações aqui. Então, nós temos aqui, né, nesse nosso primeiro item, diz o seguinte: determine o valor de x nos triângulos retângulos abaixo. Então, quando você vai desenvolver uma questão como essa, a primeira coisa que você deve fazer é a análise do triângulo e identificar qual é a relação que você vai utilizar para calcular o valor que você está pleiteando. No caso aqui, é esse valor aqui, né? O x. Tá? Então, observe que nós temos aqui as seguintes informações. Nós temos a hipotenusa, certo? Nós temos aqui um cateto e desejamos calcular a projeção desse cateto na hipotenusa.
Então, ó, se nós verificarmos lá as nossas relações, nós temos aqui, né, essa relação que envolve projeções, só que nós não temos a medida da altura, e nos resta aqui as relações envolvendo os catetos com as suas projeções, que é justamente essa relação aqui que será utilizada na resolução dessa questão. Então, o que diz aquela relação lá? Diz que C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, né, da altura sobre a mesma. Ou seja, C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, pelo desenvolvimento, nós temos aqui, né, que 30 ao quadrado, que é o nosso cateto aqui, que está sendo representado pela letra C, 30 ao quadrado, será igual a hipotenusa, que no nosso caso aqui vale 50, vezes a projeção que está sendo representada pela variável x. Então, pessoal, é essa nossa relação aqui que nós vamos utilizar. E está aqui a resolução, né? B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, temos 30 ao quadrado igual, né, a x vezes 50. Nesse caso aqui, só fizemos uma inversão aqui dos membros. Então, podemos dizer que x vezes 50 é 50x e que 30 ao quadrado é igual a 900. Né? Se trata de uma equação do primeiro grau, muito simples de ser resolvida. O 50 que está multiplicando no primeiro membro passa para o segundo membro dividindo, correto? Então, nós vamos ter 900 dividido por 50. Dividindo 900 por 50, vamos encontrar x igual a 18, tá? Então, o valor da nossa projeção aqui é 18. Nosso próximo item aqui, ó, o x, ele já aparece para ser calculado ali, e ele está representando que elemento no nosso triângulo retângulo? Ele está representando a nossa altura. Então, nós temos aí duas relações métricas, né, no triângulo retângulo que envolvem a altura. Uma que diz que A vezes H é igual a B vezes C. Então, essa relação aqui ela é inviável para que a gente use para calcular o valor da altura aqui, do x em questão, porque nós não temos o conhecimento dos dois catetos, né? Nós não sabemos quanto vale o B e nem o C. Então, essa relação aqui ela está descartada. Ela impossibilita o cálculo da altura, certo? E qual é a outra relação que nos permite trabalhar a altura? É aquela que diz o quê? Que h ao quadrado é igual a m que multiplica n, correto? Então, é essa relação aqui que nós vamos utilizar. Por quê? Nós queremos calcular a altura e nós temos a informação das duas projeções, né, da altura sobre a hipotenusa. A primeira projeção é igual a 5 e a segunda projeção é igual a 15. Então, vamos ao cálculo, né? Então, nós vamos ter h ao quadrado é igual a m vezes n. Pela imagem, nós sabemos que o h está sendo representado pela variável x, então temos x ao quadrado. M é igual a 15, n é igual a 5. Poderia ser o contrário, né? n 15, m, né, 5 não ia influenciar em nada. Então, x ao quadrado vai ser igual a 15 vezes 5, 75. E x vai ser igual a 5 raiz de 3. Como é que ocorreu essa simplificação aqui? Vamos prestar atenção. Eu tenho raiz de 75, correto? Nós podemos decompor isso daqui em fatores primos. Decompondo em fatores primos, nós vamos ter 75 igual a 3, que multiplica 5 ao quadrado. Pela propriedade dos radicais, podemos simplificar o expoente com o índice do radical. O 5 sai da raiz e o 3 permanece. Portanto, né, temos aí, né, explicado por que raiz de 75 é igual a 5 raiz de 3, que é o valor da nossa altura aí nesse nosso item. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo, que também pede para que a gente calcule aí a nossa altura, correto? Novamente, nós vamos utilizar a mesma relação que foi utilizada no exemplo anterior,
que envolve a altura e as suas projeções. Nesse caso aqui, nós vamos ter então h ao quadrado igual, né, ao produto das projeções, m vezes n. Então, h ao quadrado vai ser igual a 64, que é o valor de uma projeção aqui, vezes o produto da outra projeção, que é 36, correto? Então, h ao quadrado, vou botar logo o h, para a gente já ir calculando diretamente. H ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 64, que multiplica 36. Pessoal, um atalhozinho para resolver esse cálculo aqui pode ser o seguinte: ao olhar esses dois produtos aqui, esses dois radicandos aqui, 64 e 36, nós poderemos, né, desenvolver esse cálculo aqui de forma mais simplificada. Por quê? Nós sabemos que o 64, bem como o 36, são considerados quadrados perfeitos. Para quem não está lembrado dessa definição, quadrado perfeito é aquele que possui uma raiz quadrada exata, ou seja, um produto racional exato. Nós sabemos que, pela propriedade dos radicais, né, se eu tenho raiz de 64 que multiplica a raiz de 36, eu posso ter isso daqui escrito da seguinte forma: raiz de 64 que multiplica a raiz de 36. Né? É a propriedade do produto dos radicais. Ora, nós sabemos qual é a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. E raiz quadrada de 36 é igual a 6. Correto? Agora basta só multiplicar isso daqui, né? 8 vezes 6, 48. Bem simples, bem rápido, né? Aí você pergunta: professor, eu poderia pegar e multiplicar 64 vezes 36 e depois determinar a raiz quadrada? Sim, pode, só que você desenvolvendo por esse caminho aí, né, você vai prolongar o teu desenvolvimento, certo? Então, se nós estamos num desenvolvimento matemático, no qual a gente observa que existe a possibilidade de simplificar o caminho, né, do resultado, convém fazê-lo, né, porque você vai ter dois trabalhos aqui. Primeiro, calcular esse produto. Segundo, determinar a raiz quadrada desse produto, que vai ser um número consideravelmente grande. E isso daí vai demandar um certo tempo, o que não é viável, né, para o aluno que está desenvolvendo principalmente uma avaliação, né? O tempo ele é bastante precioso. Perfeito? Então, fica a dica aí. Pessoal, agora que vocês, né, tomaram posse desse conhecimento, chegou o momento de pôr em prática essa habilidade. É o momento da nossa dinâmica local interativa. Então, nós temos aqui, na nossa questão de número 1, diz o seguinte, né? Esta figura sugere dois barcos A e B distantes, né, de M, 16 metros um do outro. Através do profundímetro, né, que é um aparelho utilizado para determinar a profundidade, né, M1 verifica que está a 12 metros do barco A. A distância do mergulhador M2 ao barco A em metros é. Então, o que nós estamos tentando determinar aqui? É essa distância aqui, tá, pessoal? Daqui para cá, beleza? Então, considere os dados da imagem aqui, tá? Por favor. São esses dados aqui que serão utilizados. Correto? É a nossa próxima dinâmica aqui. Aí vem as alternativas, né? 9, 4, tá, tudo belezinha. Correto? Muito bem, queridos alunos. Tenham um bom desenvolvimento. Espero vocês até a nossa correção na interatividade. Então, até lá.
Muito bem, queridos alunos, estamos de volta para a correção da nossa DLI. Então, me acompanhe aí, por favor. Então, a questão diz o seguinte: esta figura sugere dois barcos A e B distantes 16 metros um do outro. Através, de um profundímetro, o mergulhador M1 verifica que está a 12 metros do barco A. A distância entre o mergulhador M2 e o barco A em metros é... Tá, pessoal? Vou só fazer um pequeno ajuste aqui. Aqui, na realidade, corresponde a uma medida de 16 metros, tá? Então, aqui é igual a 16, tá? Só esse pequeno ajuste aqui. Muito bem. Aí vem as alternativas, né? Letra A, B, C, D e E. Então, a princípio aqui, nós temos como resposta a alternativa B. Então, vem o nosso comentário. O que devemos fazer primeiro? Devemos encontrar primeiro o valor da hipotenusa A. Para isso, nós utilizamos essa relação aqui, que é a hipotenusa, ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu tenho A ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Lembre-se, que esses valores aqui são aquelas distâncias que foram dadas lá na imagem. Então, vamos ter A ao quadrado igual a 16 ao quadrado, 144, 2 ao quadrado, 256. Correto? Na letra A ao quadrado, nós vamos ter a soma disso daqui. Somando 144, mais 256, que é o resultado dessas potências aqui, 16 ao quadrado, 256, 2 ao quadrado, 144. Somando isso daqui, nós vamos ter A ao quadrado igual a 400. Aí, no caso, a gente pega e determina a raiz quadrada de 400, A vai ser igual a raiz quadrada de 400. 400 é o mesmo que 4 vezes 100, correto? Aí nós tiramos a raiz quadrada de 4, que dá 2, e a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. E 2 vezes 10, igual a 20. Então, nós encontramos o valor de A. Só que a imagem aqui pede essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Essa distância aqui nada mais é do que a nossa altura aqui em relação ao nosso triângulo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Aí nós usamos aquela relação, Para encontrar o valor de H, que é a altura, que é o que se quer saber, vamos usar essa relação aqui. A vezes H igual a B vezes C. A hipotenusa é igual a 20, correto? Então, 20 vezes H. Então, isso daqui vai ser igual a B vezes C. Então, eu vou ter 16 vezes 12. Então, 20H é igual a 192, que é o produto, de 16 vezes 12. Pego o 20 que está multiplicando, passo para o primeiro membro, dividindo. Então, nós vamos ter 192 dividido por 20. Dividindo 192 por 20, vamos chegar ao resultado que H é igual a 9,6. Portanto, a letra correta é a letra B. B de beleza. Pois bem, queridos alunos, professores e pedagogos, com isso concluímos aí a correção da nossa DLI. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.